Gravação iniciada. Conselheiros, dando continuidade à nossa sessão do dia 11 de novembro, na parte da tarde, seguimos com o processo de número 68 de relatoria do conselheiro Caio, recorrente Fazenda Nacional, interessado Casa Vitória Utilidades Domésticas. Conselheiro Caio, quando o senhor estiver pronto, pode iniciar seu julgamento. Muito obrigado, presidente. Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria da Fazenda contra o acórdão 1101, final 061, proferido pela primeira ordinária da primeira Câmara da primeira sessão, em sessão de 12 de março de 2014, que deu provimento ao recurso voluntário apresentado pela contribuinte. Em resumo, a contenda tem como objeto a opção pelo Simples Nacional, procedida pela contribuinte em março de 2009, que foi indeferida pela existência de pendências sem exigibilidade suspensa em nome da empresa, sendo mantida a denegação pela própria DRJ, mesmo após a quitação do crédito tributário no prazo da manifestação de inconformidade, logo após a ciência de tal impedimento. Então, como visto, a DRJ denegou provimento à manifestação de inconformidade, indeferindo sua opção, em razão da existência de débitos tributários no momento do exercício, sendo a eficaz liquidação após a emissão do termo de indeferimento ineficaz, na opinião da DRJ. A hora recorrente inconformada vem ao CARF, reiterando seus argumentos, afirmando que tomou ciência de tais débitos apenas quando intimada do indeferimento da solicitação, prontamente liquidando-os. Quando o julgamento do recurso voluntário, como já mencionado, foi dado provimento para deferir a inclusão no Simples Nacional, com base na aplicação análoga do artigo 31, parágrafo 2º da Lei Complementar 123, que permitia a regularização em 30 dias de débitos tributários quando motivam a exclusão desse regime, né, nacional e não federal. Intimada a Fazenda não embargou, apenas interpôs diretamente especial sobre apreço, mostrando suposto dissídio jurisprudencial, alegando que a vedação do artigo 17 da Lei Complementar 123 é objetiva e não comporta esse exercício de aplicação análoga. Processado o recurso especial, ele foi admitido por meio do despacho de admissibilidade de folhas. Devidamente cientificada, a contribuinte apresenta contrarrazões, pugnando apenas pela improcedência do recurso especial e manutenção do acórdão recorrido. Passando agora à admissibilidade. Reitera-se a tempestividade do recurso especial, ele é processado nos termos do artigo 67 da portaria 256 alterações, conforme relatado, o contribuinte não questiona em contrarrazões o conhecimento. Assim, considerando tal silêncio e fazendo esse conselheiro uma breve análise do paradigma singular. Ele caiu. Ai, tô cheio de janela aberta até. Oi, eu voltei. Mas eu não estou ouvindo vocês. Não, tá me ouvindo? É porque eu estava com o microfone desligado. Agora tá me ouvindo? Tá. Então pode continuar. Ok, bem na hora. Vocês ouviram tudo, né? Passou a admissibilidade, sim. Ok, eu vou entrar no mérito. Uma vez conhecido o especial interposto pela Fazenda, passa-se a apreciar o mérito, qual seja a impossibilidade de opção pelo Simples Nacional diante da existência de débitos no período, mesmo quando quitados logo após a decisão de indeferimento. A recorrente defende, invocando os termos do inciso 5º do artigo 17 da Lei Complementar 123, que abre aspas, Fazenda falando, no momento da análise da opção do contribuinte pelo Simples Nacional, a autoridade constatou a existência de débitos tributários em aberto. Dessa forma, não poderia aquela autoridade tomar outra decisão que não é de indeferimento. E acrescenta que entendemos não ser cabível, no caso de interpretação analógica, como proposto pelo acórdão recorrido, pois não se trata de matéria a ser resolvida por interpretação extensiva, vez que a lei é claríssima em situações de impedimento. Pois bem, inicialmente, analisando os termos e a motivação do acórdão recorrido, no que tange a matéria questionada, temos que esses também são muito claros. Confira aqui os fundamentos de por que foi dado ao contribuinte o reconhecimento do direito de liquidar com base no artigo 31, parágrafo 2º.
É um exercício que o relator, só resumindo, faz, de como a regularização ocorreu no dia seguinte à informação fiscal, entendo que deve ser aplicada analogamente à regra do 31, parágrafo 2º da Lei Complementar 123, para dar provimento ao recurso. Como se observa, o relator entendeu ser aplicável, no caso de opção também, esta regra da quitação nos 30 dias, né, a partir da sua informação, tornando sem efeito o ato de exclusão. No entender deste conselheiro, já expresso em outros votos, vários outros votos, de matéria praticamente idêntica, mas tratando de Simples Federal, mostra-se muito acertada a posição adotada pelo relator, acompanhada de forma unânime pelos demais julgadores. Em suma, tem-se que o artigo 31, parágrafo 2º da Lei Complementar, nos exatos moldes do antigo parágrafo 5º do artigo 15 da antiga 9317, permitiu os contribuintes sujeitos submetidos, né, à ADE de exclusão permanecerem no Simples se liquidarem em 30 dias. Ainda que não se trate propriamente de exclusão, mas de opção, onde o único óbice identificado para exercer o direito era a existência de débitos previdenciários, a quitação no dia seguinte da informação fiscal, em resposta direta à sua pretensão, é medida, na opinião deste conselheiro, de isonomia entre os contribuintes. E também, então, deve esse dispositivo socorrer a recorrente. Isso porque, se é conferido ao contribuinte efetivamente optante prazo de 30 dias para regularizar, podendo permanecer normalmente, aquele que pode optar também deveria gozar da mesma prerrogativa para entrar. Tendo sido o débito prontamente quitado, mostra-se correta a conclusão alcançada no acordo recorrido, mesmo que bastante consistentes as razões do recurso especial fazendário, o mesmo considera as disposições do artigo 17 de modo isolado, sem ponderar os demais mecanismos de forma sistemática, incluindo na sua interpretação também o artigo 31. Diante do exposto, eu voto por conhecer e negar provimento ao especial fazendário. Doutor Edeli. Participei do julgamento do recorrido, né, me pareceu bem razoável a interpretação, procurando se tenho outros argumentos que me convençam do contrário. Talvez a resposta a essa pergunta seja na declaração de voto do 9101004-420, citado pela Viviane no... Não, essa é a minha declaração de voto, né? Então. É que lá é pelo valor irrisório. Mas eu tinha dado provimento por essa tese. E aí, todo mundo foi pelas conclusões só pelo valor irrisório. Pelo que eu entendi. Eu acompanhei pelas conclusões por conta do valor irrisório, porque eu entendi que era lapso e não quitação. Uhum. Então, mas eu tratei, o meu primeiro argumento foi essa tese de que o artigo 31 e 17 deve ser interpretado em conjunto, até um remete ao outro. Então, e por isonomia, eu aplico também para a Simples Nacional. Mas isso não foi acompanhado. O que você está dizendo é que, como eu não te acompanhei lá, eu tenho que divergir aqui. Não, estou dizendo que talvez a resposta, por que você tem se você teria alguma ressalva a esse entendimento, talvez essa resposta seja nessa declaração de voto. É que eu não tive tempo de ler ela ainda para olhar. Só uma observação. Estou confundindo. Só uma observação, porque são dois institutos, né? Porque um é o Simples Federal e o outro é o Simples Nacional. O Simples Nacional, ele tem todo um regramento próprio, inclusive com as datas que o contribuinte deveria fazer seu recolhimento para se manter no regime. Então, em várias oportunidades, existe resolução do comitê gestor que fala que até a data tal, ele pode permanecer no Simples. Então, até a data tal, se ele deixar de recolher, ele pode permanecer no Simples. Então, tem uma série de critérios no Simples Nacional que não tem no Simples Federal. Só para alertar
a título de ilustração, que existem várias orientações do comitê gestor no sentido de quando seria esse pagamento, independente do montante, como a gente fez, a gente já teve a oportunidade de votar no processo anterior. Mas esse aqui é Simples Nacional, né? A gente só está comparando Simples Nacional Exatamente. com Simples Nacional. Tá? Exatamente. Por isso que eu digo que tem as datas certas para recolhimento, isso, independente dos 30 dias. É diferente do Simples Federal, é diferente. É outra situação. O Simples Federal não tinha essas datas específicas. Gente, mas aqui é bastante objetiva a situação, tá? O contribuinte pediu a inclusão, pediu para entrar, foi identificado o débito, quando ele recebeu o deferimento, ele, não sabia desse débito, quitou no dia seguinte, acabou. E daí, assim como a jurisprudência se formou em torno do Simples Federal, em relação àquele parágrafo do artigo 15, quando da edição da 123, já foi dada exatamente a mesma prerrogativa para quem é excluído. Então, está simplesmente fazendo a mesma analogia que já era feita na jurisprudência. Pode falar, conselheira Lívia. Então, a minha fala foi que foi exatamente esse o julgamento do acórdão mencionado pela Viviane no passado, só para facilitar, era para facilitar a discussão, já decidiu esse assunto, mas tá, 9101004420, exatamente esse argumento, e eu fui, foram pelas conclusões alguns julgadores, porque ali também tinha questão de valor irrisório, e foram só pelo valor irrisório, não foram por esse argumento. Então, eu só quis lembrar os julgadores que talvez vão contra essa tese. E até se forem folhear o processo, vocês podem ver vários termos de indeferimento. Muitas vezes tem mais de um. Cai, quando que ele recolheu? Ele recolheu no dia seguinte que ele foi intimado. Eu vou olhar aqui Mas do primeiro termo de indeferimento? Sim. O processo foi extremamente simples aqui, didático. Isso é matéria em controvérsia, a data do recolhimento. Até porque o que a Fazenda questiona tem débito, acabou. Ele poderia recolher quando ele quisesse. Acabou. Ela defende muito mais a interpretação jurídica do 17, o artigo 17, ele é objetivo. Ele não comporta essa analogia, que literalmente foi isso que o acórdão fez. Parou aí. Não tem debate de fatos, de data, de documentos.
presidente, para ser preciso, a data, não é nem da intimação, tá? É a data da decisão da DRF de Foz do Iguaçu para indeferir a inclusão por causa do débito de 8,97. A data assinada pelos jogadores foi 21, pela autoridade, foi 21/5. Ele pagou em 22/5, no dia seguinte. Não sei, aqui tem a primeira petição de 1 de abril de 2009, tá? Que a Casa Vitória, ela interpõe termo de indeferimento datado de 25 de março de 2009. Ela diz aqui: informamos que a empresa fez sua opção em 15 de janeiro de 2009. E no relatório dessa solicitação apareceu restrição para verificar pendência débitos na Secretaria da Receita. Foi verificado através do relatório emitido em 22/1 de 2009 e não foi constatada nenhuma irregularidade, tanto que foi expedida uma certidão negativa nesta data. O resultado do indeferimento datado de 25 de março de 2009 resultou o diagnóstico mencionado às competências de julho, setembro de 2004, que apresentavam divergências entre as informações. Ainda tem janeiro de 2005, constatou-se que o agente arrecadador efetuou o recebimento desta guia sem desmembrar a parte de outras entidades. Informo que o referente ao mês de janeiro de 2005 foi apresentado os documentos GPS no INSS, CEFIP, e o fiscal regularizou essa informação do sistema. Então, quer dizer, foram várias inconsistências que levaram ao termo de indeferimento. Essa é a minha dúvida, tá? Doutora Andréia, esclarecendo, não é bem isso. Na verdade, haviam inconsistências no sistema da Receita Federal, o que por si inconsistência sistemática não é o problema em si. E aí, tentando ajustar isso, a conclusão de que realmente existia um débito, como aí sim, problema, vedação para entrar no Simples, ela vem em 21/5 só. Então, a conclusão da autoridade fiscal depois de fazer todas as verificações e processar tudo que eu processei, eu concluo que existe um débito de 8,79. Isso é um ato do dia 21/5. E o contribuinte, tá bom, no dia 22/5 foi lá e paga. Eu entendo que realmente teve toda essa questão prévia, mas não representa uma multiplicidade de óbices, mas sim um próprio reconhecimento de que houve algum problema ali no processamento dos pagamentos. Conselheira Edeli? Até porque entendo que prevalecem os fatos que estão relatados no acórdão recorrido. Não é, conselheiro Caio, a Procuradoria traz um questionamento apenas jurídico, né? Então, vou acompanhar o relator pelas conclusões, vou reafirmar o meu voto, como bem alertou a conselheira Lívia, minha declaração de voto no 4420, onde eu discordei desse critério aplicado por ela e entendi que, dado o valor ínfimo, era razoável concluir que que foi um lapso do contribuinte, um não recolhimento, que ele agiu no sentido de regularizar os débitos e subsistiram esses que ao quitar logo em seguida, ao tomar conhecimento desses débitos subsistentes de valor ínfimo, os dois débitos totalizam R$50, que isso foi um lapso e por isso eu aqui o recurso da Procuradoria, nego o provimento do recurso da Procuradoria, acompanhando o relator pelas conclusões, faço declaração de voto. Conselheira Lívia, como voto? Mantenho o meu entendimento do 004-420. Eu vou com o relator pelas conclusões, porque apesar de concordar com tudo que ele fala, eu coloco como fundamento também que o próprio 31 remete ao 17, e fazendo isso, ele mesmo estaria se referindo e dando um gancho para a aplicação para essa isonomia. Então, não aplica a isonomia só pela isonomia, sim também porque eu entendo que a interpretação integrada da legislação leva a esse entendimento. Então, nego com o relator pelas conclusões. Ok, doutor Caio, por favor, pode falar. Eu falo no voto, Lívia. Talvez você possa
apresentar a declaração para aprofundar, mas vê se você se satisfaz, rapidinho, é uma frase final de conclusão. Aqui, ó. Mesmo que bastante consistentes as razões do recurso fazendário, o mesmo considera as disposições dos 17 de modo isolado, sem ponderar os demais mecanismos, incluindo o artigo 31 acima colacionado, cujas prescrições não podem ser desconsideradas. Então, no penúltimo parágrafo do voto, eu falo exatamente que o 17 ele não pode ser ponderado sem ponderar os demais mecanismos de sistemática, incluindo o 31. Então, exatamente o que eu falo, que o 17 ele tem que ser lido com o 31. Ok, doutora Lívia. Eu interpretei diferente isso, porque, como naquele você foi pelas conclusões, eu estava achando que você era contra, de algum jeito, esse meu argumento. Mas é isso que você quis dizer com essa frase, então, esclarecido isso, vou com o relator integralmente. Ok, integralmente com o relator. Conselheira Viviane, como vota? Eu fico aqui na mesma situação. Quer dizer, tem a questão do débito de valor irrisório. Eu não concordo com a tese que o relator defende, né? Mas tendo em vista essa situação concreta aqui dos autos, eu vou também acompanhar pelas conclusões e eu faço declaração de voto nesse caso. Conselheira Amélia, como vota? Acompanho o relator. Conselheiro Fernando, como vota? Presidente, embora eu discorde dessa flexibilidade de prazo e também, em tese, assim, também discordo dessa questão do valor ser insignificante, relevante, até porque não há limites na lei para isso. Nesse caso concreto, eu acho que tem uma característica um pouco diferente, em que o contribuinte pediu, faltando 15 dias para o prazo, né, que foi no meio de janeiro, se eu não me engano, e ele teria até para regularizar até dia 31. O que aconteceu? Naquela data que ele fez a solicitação, inclusive ele tinha certidões negativas, que ele anexou ali, né? O que acontece? Só em março que a Fazenda, né, a Receita Federal, o intimou, 25 de março, alguma coisa nesse sentido, para dizer para ele, você tem um problema aqui, você tem um débito, até que ele começa a discorrer, que era de um problema do recolhimento do GPS lá. Veja bem, e aí isso começou a se discorrer, essa discussão se estava corretamente alocado ou não, sobraram lá 2 débitos, um de R$8 e pouco, se fosse só esse, por não poder recolher, tudo bem, mas tinha um de 36, né? Enfim, era um débito exigível. Eu acho que assim, como o legislador colocou até 31 de janeiro, o contribuinte ele pode fazer 31 de janeiro sob pena e risco dele. Esse aqui fez com 15 dias de antecedência. Eu acho bem razoável que, pelo menos nessa situação, o contribuinte, nesse caso, tem um além ainda, apresentou certidões, que naquela data ele estava regularizado, que pelo menos você dê o prazo complementar que ele teria até o dia 31 de janeiro, porque se a receita fosse assertiva, dia 15 ele pudesse pedir, dia 15 ela indeferisse, ele tinha 15 dias para se regularizar. Então, por essa circunstância específica desse caso, pelas conclusões, eu vou acompanhar o relator. Ok, conselheiro Tozelli, como vota? Acompanho, presidente. Eu dou exatamente na linha do conselheiro Fernando. Exatamente, que tem o prazo determinado, então eu vou exatamente na sua linha, conselheiro Fernando. Eu voto com o relator pelas conclusões, mas com as conclusões do conselheiro Fernando. Então, vamos lá. Por unanimidade, foi conhecido o recurso unanimidade, conhecido o recurso e negado o provimento. Pelas conclusões, Edeli, Viviane, que vão prestar declaração de voto, Fernando e Andréia. Fernando e Andréia por outros motivos que acredito que sejam diferentes da doutora Edeli e da doutora Viviane. Presidente, eu faço declaração de voto também para deixar consignado o nosso... TV Fernando, ótimo. Tudo bem? Então, passamos para o número 69 da pauta.
Recorrente Fazenda Nacional, interessado Lanchonete São Paulo, Osasco. Por favor, doutor Caio, você está com a palavra. Muito obrigado. Bom, trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional contra o Acórdão 303, final 636, proferido pela Terceira Câmara do Terceiro Conselho, 11 de setembro de 2008. Deu provimento ao recurso voluntário do contribuinte, deferindo sua inclusão retroativa para os anos específicos de 2003, 2004, e aí pula o 5, vai direto para 2006. Em resumo, a contenda tem como objeto solicitação de inclusão retroativa no Simples a partir de 1º de 2002, alegando o contribuinte que desde então atenderia aos requisitos legais de tal regime. Registre-se que a celeuma que prevalece agora, né, em sede especial na demanda, refere-se à possibilidade da contribuinte ser incluída retroativamente em relação apenas ao ano calendário de 2004, tendo em vista que possuía débito tributário inscrito em dívida ativa desde 13 de agosto de 2004, sendo esse extinto por pagamento apenas em maio de 2005. A seguir, eu trago um breve resumo do relatório da decisão ACO. A DRJ negou o provimento à manifestação de conformidade, indeferindo sua inclusão retroativa a partir de 2002, em razão da suposta ausência de efetividade das alterações societárias promovidas na empresa e também a quitação desse débito inscrito em dívida ativa apenas efetuada em 2005. Então, aquele foi o entendimento de que você requereu a partir de 2002, o débito, você não tinha as condições societárias e o débito só foi quitado em 2005. Inconformada, a hora recorrida apresentou recurso voluntário a este CARF, retirando seus argumentos de insubsistência das irregularidades, tanto em relação ao Código Societário como no que tange ao pagamento desse débito existente. Quando o julgamento, entendeu a Câmara COC, se assistiria a razão à recorrente, em parte da sua pretensão, dando provimento parcial à reclamação para deferir a inclusão para 2003, 4 e 6. Intimada a Fazenda apresentou embargos de declaração, alegando a presença de omissão e contrariedade do decisório, restando tal insurgência rejeitada. Após os embargos, foi interposto o especial, hora sob julgamento, demonstrando a existência de dissídio jurisprudencial em relação à possibilidade de permanência e inclusão no Simples, os períodos em que o contribuinte possuía débito. Então, a questão societária não é questionada, apenas a questão do débito, e o pedido específico da Fazenda é apenas para afastar a inclusão da recorrida em relação ao ano de 2004, porque o débito estava lá em agosto de 2004, só foi quitado em maio do 5, então o pedido fazendário é 2004, foi indevido. Processado especial, ele foi, o seu prosseguimento foi determinado pelo despacho de folhas. Devidamente cientificada, a contribuinte apresenta contrarrazões alegando a ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial apto ao manejo do recurso. Em relação à admissibilidade, presidente, é tempestivo, ele é processado pelo artigo 67 da 256 de 2009, conforme o relatório da contribuinte questiona o conhecimento no que tange a demonstração de divergência. Em suma, alega, abre aspas, que a efetiva comprovação de que referidos débitos se encontravam controlados por meio do processo tal, pagos juntos à Procuradoria, não sendo esse motivo capaz de impedir ou servir de causa para o desenquadramento da empresa. Imediatamente conclui que, vez que a recorrente não logrou êxito em demonstrar com exatidão suas alegações, especificamente quanto à divergência, haja visto os acórdãos apontados, apresentados não presumir similitude, não merece prosseguimento. Bom, data máxima vênia, a arguição da recorrida em suas contrarrazões não demonstra a suposta ausência de demonstração de jurisprudencial, sequer menciona o paradigma na sua peça de contrarrazões. Na verdade, a contribuinte apenas reforça os motivos de procedência da sua pretensão, parcialmente já endossada pelo acórdão, e simplesmente afirma, de forma genérica e desconexa, que, por tais motivos meritórios, o paradigma não guarda similitude fática com a presente contenda. Então, no que tange as alegações da contribuinte contra razões, elas são improcedentes. Contudo, procedendo este conselheiro à análise do acórdão paradigma, realmente a sua prestabilidade para o manejo do especial merece questionamento. Confiram-se alguns trechos. Eu trago aqui os trechos do acórdão, aí eu trago agora trechos do recorrido, fazendo vamos por assim, esse cotejo direto de ementas e principalmente de trechos dos votos. Como se observa no paradigma, o paradigma tratou de caso de exclusão do simples em que não há alegação e sequer prova de pagamento. Apenas tratou da suspensão da exigibilidade do crédito reconhecido por aquele outro contribuinte como não extinto. No presente caso, atesta
o próprio acórdão recorrido, que o pagamento do débito existe em nome da recorrida, ocorrido em 04/05/2005, que é fato incontroverso e nem é questionado pela Fazenda Nacional, a qual visa apenas debater os efeitos dessa extinção. Então, em resumo, no paradigma, apenas foi tratado, simplesmente falou, o contribuinte possuía débito e ele não estava com a exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151. Então, por tal motivo, não há em se falar que a empresa não possui óbice. Nesse, o objetivo que exatamente deu provimento era que foi imediatamente quitado um débito existente. Então, o paradigma sequer de quitação trata. E mais do que isso, o paradigma foi proferido, e eu acho que esse é o ponto mais importante, antes da edição da Lei 11.196 de 2005, que alterou precisamente a 9713, naquilo que trata dos efeitos da quitação do débito, pendentes nos casos de exclusão e permanência no Simples. Então, ou seja, a possibilidade desses 30 dias, todo esse debate, todo esse arcabouço, a gente vê em todos os julgados, ele surge pela alteração promovida na 9713 pela 11.196. Então, o paradigma, inclusive, é de legislação anterior, certo? Então, posto isso, eu entendo que o acórdão paradigma não guarda similitude fática com o acórdão recorrido, sendo também prolatado sobre a égide de legislação tributária diversa e regula precisamente a matéria controversa sobre questionamento que é o pagamento. Então, eu voto por não conhecer o recurso fazendário nesse caso. Ok, doutor Caio. Conselheira Delir, quando estiver pronta, a gente começa. Perdemos a Viviane. A Viviane saiu. Oi. Tá ouvindo? Agora o Caio congelou. Tô te ouvindo. Ah, obrigado. Desculpa, caiu aqui. Você estava finalizando, né, Caio? Desculpa. Perfeito. Você quer que eu repita o final, doutora Viviane? Olha o finalzinho, por favor. Claro. Então, basicamente, a minha conclusão foi que o paradigma, ele tanto apresenta uma hipótese fática, né, então, no que vai ser importante para a similitude diversa, porque lá apenas se tratou de o débito não estava suspenso, então se tratou de débito com exigibilidade suspensa ou não, no qual se concluiu que não havia prova de suspensão, então o débito continuava, enquanto no recorrido, o próprio deferimento da inclusão retroativa foi porque houve pagamento. Então, um tratou de suspensão de débito e outro tratou de um pagamento e o que se discute é eficácia ou não. Então, eu já acho que não existe similitude fática. E mais do que isso, o paradigma foi proferido antes das alterações da Lei 11.196, na 9713, que trata exatamente da possibilidade desses 30 dias, ou seja, o paradigma foi proferido num ambiente legislativo diverso do recorrido. Então, também, ele não se prestaria, além de faltar similitude fática, para demonstrar a divergência na interpretação da legislação, porque não é a mesma. Acompanho o relator pelas conclusões, pelo segundo argumento,
o acórdão recorrido, ele não menciona a questão da 11.196, mas embargado, os embargos foram rejeitados sob o fundamento de que a contribuinte foi intimada a regularizar a situação fiscal para ser incluída retroativamente em 2006, e nesse momento já estava vigente a IN 608 de 2006, que traz esse dispositivo da 11.196 de possibilidade de quitação retroativa. Então, nesse cenário, embora isso aqui seja inclusão, não seja exclusão, né, o fato é que o acórdão recorrido chega a essa conclusão se valendo de um cenário legislativo distinto, e o paradigma foi editado em 2004, né, para uma exclusão em 2001, então não contempla essa discussão. Então, o acórdão recorrido integrado pela rejeição, pelo motivo de rejeição dos embargos, denota uma decisão em contexto jurídico distinto. Me parece que o primeiro argumento quanto à suspensão, como não comprovada a suspensão ou não quitado o débito, eu acho que os dois chamariam a mesma raiz de que existe um débito sem exigibilidade suspensa. Então, eu acho que na primeira parte eu não acolheria se fosse apenas isso, por isso o segundo argumento é o que traz para mim a divergência de contexto legislativo que prejudica a caracterização da divergência, e por isso acompanho o relator pelas conclusões. Ok, conselheira Deli. Conselheira Lívia, como vota? Acompanho o relator integralmente. Conselheira Viviane. Acompanho também pelas conclusões, posso pela conselheira Deli. Conselheira Amélia, como vota? Acompanho o relator. Conselheiro Fernando. Com o relator, presidente. Conselheiro Toselli. Acompanho, presidente. Eu acompanho também pelas conclusões da doutora Edeli. Então, ficou NCU pelas conclusões Edeli, Viviane e Andréia. Negado conhecimento por unanimidade pelas conclusões Edeli, Viviane e Andréia. Ok? Vamos para o 70 e a gente 3 pontinhos. Vamos para o 70. O recorrente Fazenda Nacional, interessado LFC Chicken Alimentos. Relatoria do Dr. Caio também. Estou esperando o arquivo abrir, ele cooperou. Vamos lá. Trata-se aqui de recurso especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional, em face do acórdão 1802, final 003, proferido pela segunda especial da primeira sessão, em 11 de fevereiro de 2014, que deu provimento ao voluntário apresentado pelo contribuinte, deferindo, de novo, a inclusão no Simples Nacional. Só deixa eu ver que se eu escrevi corretamente. Deixa eu ver a data. Sim, nacional. Acho que todos entendem a preocupação. Em resumo, a contenda tem como objeto despacho decisório, /simples, número 105 de 2008, que deferiu o pedido de inclusão no Simples Nacional da contribuinte em razão da ausência de opção por meio da internet, não tendo havido a migração automática. Então, basicamente, indefere-se a inclusão porque o contribuinte não teria procedido ao meio adequado em face da sua situação, que não foi ter havido migração automática do federal para o nacional. Então, basicamente, alegou a autoridade, no seu caso, havia previsão específica de você proceder pela internet até o dia tal, de acordo com a portaria tal. Como você procedeu fora do prazo de outra forma, eu estou lhe indeferindo por não ter observado exatamente o trâmite para você fazer essa opção, como você faz parte dos que não migraram automaticamente. Em resumo, a DRJ nega provimento à manifestação de conformidade, indeferindo a inclusão no Simples Federal desde 1º de julho, inconformada a recorrida presente voluntário, reiterando seus argumentos de suposto erro, né, por parte dos sistemas referentes ao controle do regime do Simples, que não havia pendência tributária junto à municipalidade, que ele chega a entrar no mérito de porque não houve a migração automática, né? Ele fala, não teria havido devida instrução ao contribuinte de como proceder à opção, quando constatada a ausência dessa migração, e que não existiria base em lei estrita para essa negativa que ele vem sofrendo.
Quando o julgamento desse primeiro apelo, entendeu a turma especial que assistiria a razão ao contribuinte, reconhecendo a possibilidade de inclusão retroativa no Simples Nacional, mesmo sem ter efetuado a devida opção no portal do sistema do Simples ao tempo previsto, entendendo que existe prova da inexistência. Aí também a própria turma entrou no mérito da existência da pendência de que não motivou a migração automática. A intimada Fazenda Nacional não apresenta embargos, mas apresenta o recurso especial, demonstrando o dissídio jurisprudencial em face da necessidade da formalização de opção até o dia 20 de agosto de 2007 naquele portal da internet específico como requisito para a inclusão do contribuinte no Simples Nacional. O processado foi admitido de acordo com o despacho de folhas, devidamente cientificado, a contribuinte apresenta contrarrazões, alegando ausência de similitude fática, e bem como requer a manutenção do recorrido. Presidente, vou passar o conhecimento. Reitera essa tempestividade, o recurso é processado nos termos do 67 da portaria 256, conforme relatado, a contribuinte apresenta contrarrazões e trata da questão do conhecimento. Em suma, alega que o recurso especial encartado não indica qual artigo ou qual inciso que o acórdão deu interpretação divergente, e o recurso especial encartado procura rediscutir fatos divergentes entre o acórdão que ele apresenta como paradigma e o caso concreto da recorrida. Ou seja, o recorrido entende, em minhas palavras, que os acórdãos recorrido e paradigma não guardam similitude fática. Pois bem, de um lado, o acórdão recorrido, no que tange ao procedimento de opção para o Simples Federal, diante da ausência de migração automática, entendeu que a resolução CGSN número 4/2007, abre aspas, não estabeleceu procedimentos para o caso de não ocorrer a referida migração automática do Simples Federal para o Nacional. Ou seja, essa é a premissa legislativa do recorrido, né, que a resolução CGSN número 4 não estabeleceu procedimentos para esse caso quando não há migração automática. Colaciono aqui tal afirmação do relator. Por outro lado, no acórdão paradigma, tratou-se de pedido de inclusão efetuado apenas em 15 de 10 de 2008 da contribuinte pelo Simples Nacional, concluindo que o artigo 17 dessa mesma resolução determinou de forma específica e devida que a opção, nesse caso, fosse feita a partir do primeiro dia útil de julho de 2007 até 20 de agosto. Fica muito claro, então, que ambos arestos, que apesar de ambos arestos tratarem do artigo 17 da mesma resolução, o acórdão paradigma não apreciou circunstância envolvendo a migração automática e seu fundamento para a inocorrência dessa migração. Fatos estes que acabaram no recorrido sendo o cerne do fundamento para decidir favoravelmente ao contribuinte, que acabou exatamente pelo suposto silêncio atribuindo relevância a tais ocorrências, o que lhe permitiu concluir que não estariam tratadas naqueles normativos, o único elemento que deu margem ao seu entendimento, de possibilidade de analisar a regularidade fiscal municipal do contribuinte, ou seja, eles partem de premissas diferentes. Então, ou seja, um entende que há silêncio da legislação e ele mesmo entra para analisar se o contribuinte, ou seja, silêncio da legislação, esse prazo não se aplica a você, então eu vou analisar sua regularidade. No outro, ele não tratava de migração automática, ainda falou, olha, nesse caso você tinha o prazo da resolução. Desse modo, comprova-se a ausência da necessária similitude fática, não sendo possível estabelecer se o colegiado que proferiu o acórdão paradigma manteria esse mesmo entendimento diante das situações específicas envolvidas nesse caso, referentes propriamente à migração automática. Assim, não merece ser conhecido o recurso especial. É um pouco capcioso, mas resumindo, basicamente, o elemento central desse caso é a situação da migração automática. Porque exatamente quando o relator fala, olha, como trata de migração automática, isso não está na resolução tal. Então, ele estabelece um discrimen de fato para ele começar. Então, como tem silêncio da legislação, e ele fala, o contribuinte não pode ficar nessa situação, então eu mesmo vou apreciar a regularidade municipal dele, por aí vai. Então, era migração. No outro, não se tratava de migração, tratava de simples pedido de inclusão que o contribuinte perdeu o prazo. Então, foi naturalmente aplicada a resolução. Então, não dá para comparar os dois. Basicamente, esse é o meu ponto. Doutora Edeli, hoje pode falar. Estou entendendo que, na sua percepção, o paradigma não tratou de migração automática, mas
Vou continuar a ler, porque eu sou a relatora do paradigma. Eu entendo que no paradigma da ilustre doutora, que é o que eu li 700 vezes, a doutora não atribuiu nenhuma relevância para a questão da migração automática, isso não foi tratado, isso foi um conjunto fático que ficou à margem do julgamento. No relatório da decisão recorrida no paradigma, né? Isso. Mas... Aí, em compensação, no recorrido, toda a estruturação, todo o CERN, ele já traça da premissa que não, esse caso é especial porque é migração automática.
Ele podia ter feito, ele tinha o prazo até 20 de agosto de 2007 para fazer esse pedido. Esse caso do recorrido, ele vem fazer esse pedido em 31 de agosto, ou seja, ele ultrapassa o prazo, mas a discussão aqui não é de prazo, é de forma, né? Pelo que eu estou entendendo. Exatamente. Vou divergir para conhecer. Eu acho que a Procuradoria pega essa diferencinha aqui de dias. Não me parece que o recorrido trate só. Ele não enfrenta a questão do prazo e por isso ele acaba divergindo do paradigma que vai tratar de um pedido que também não observou o prazo. Então, eu vou divergir para conhecer. Ok, doutor Caio, pode falar. Bom, é que não é nem prazo, ele vai no sentido totalmente diverso. Ele fala, nessa matéria existe silêncio na regulamentação e ele vai para analisar certidões municipais do contribuinte. Então, ele construiu, no direito diverso, né? Mas, ok, era só isso que eu queria. Ok. Conselheira Lívia, como vota? Eu tendo a entender que se está relatado e o voto não abordou, eu vejo isso como uma opinião do voto de que isso é indiferente. Então, então o fato de o voto não ter abordado não necessariamente me leva a dizer que as situações são diferentes, mas eu não consigo aplicar o raciocínio do voto para reformar do voto do paradigma para reformar o recorrido. Então, no que eu estou entendendo que é o raciocínio do paradigma. Então, por isso eu acompanho o relator pelo não conhecimento pelas conclusões. Certo. Conselheira Viviane. Deixa eu acompanhar a divergência para conhecer. Ok. Conselheira Amélia. Eu acompanho o relator. Conselheiro Fernando. Presidente, eu também vou acompanhar o relator. Ok. Conselheiro Toselli. Com o relator, presidente. Eu vou acompanhar a divergência da doutora Edeli. Então, não conhecido por maioria, vencidas Edeli,
Viviane e Andréia, ok? Gente, vamos encerrar. Só para esclarecer. Lívia, conclusão. Tá. Eu depositei uma minuta extra com mérito agora, tá? Não só. Eu acabei de pôr. Mas não vai ser necessário. Não, sim. Não, era só para esclarecer regimentalmente. Tá, ok. Deixa só... Então, vamos encerrar por hoje. A gente ainda tem algumas pendências, mas acredito que amanhã a gente supere. Agradeço aos senhores até o adiantado da hora. E muito obrigada. Amanhã, às 9h. Posso interromper? Pode. Obrigada, Deli.